Se você tem tremedeira, dor de barriga e tem vontade de sair correndo quando aparece uma questão de MRU com gráfico e encontro de corpos, esse vídeo é para você. Solta a vinheta! Vamos lá para resolver a nossa questão de física do dia de hoje. Aqui nós temos uma questão que caiu em um concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Era um concurso em específico para a área de professores de física do ensino fundamental dos anos finais e também para o ensino médio do município de São Paulo. Então, o que é que a gente tem aqui, moçada? Inicialmente, eu vou fazer a leitura do nosso problema e vou fazer uma revisão, trazendo algumas dicas e estratégias para a sua resolução. Então, percebam o seguinte: duas partículas, 1 e 2, deslocam-se na mesma direção e sentido. O gráfico representa o movimento das partículas. A distância percorrida pela partícula 1 entre 0 e o ponto de interceptação com a partícula 2 foi D. Então, qual que é a nossa estratégia para resolver esse problema? Temos um problema que envolve cinemática e a gente tem a necessidade de interpretar um gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de posição em função do tempo. Como que eu sei que é posição aqui no eixo vertical? Pelas unidades que são dadas pelo problema. Então, a gente tem uma grandeza S em metros. Logo, a gente tem valores de posições. E no eixo X, no eixo horizontal, temos o Tzinho em segundos. Logo, temos valores, de tempo aqui nesse eixo horizontal. Depois que vocês fazem essa interpretação geral do nosso problema, é obrigatório todos os estudantes de física terem a consciência de que, se a gente tem um gráfico da posição em função do tempo e a curva é uma reta, como o jeito que é dado aqui por esse problema, nós temos um tipo de movimento que é o MRU, o movimento retilíneo uniforme, cuja a função horária ou a equação da posição em função do tempo é dada por x igual a x0 mais velocidade vezes t. Então, aqui, a gente vai resolver esse problema pensando nesse modelo aqui. Qual que é a nossa estratégia para fazer isso? Percebam que ele deu vários dados para a gente. A partir do próprio gráfico, a gente consegue encontrar valores de posição inicial para ambos os corpos. E também a gente vai precisar fazer uma interpretação quando ele traz aqui a necessidade da gente encontrar a distância percorrida pela partícula 1, quando ela sai do tempo igual a 0 e chega no tempo de interceptação com a partícula 2. Que ponto é esse, galera? É esse ponto aqui de encontro com a minha partícula 2. Então, é tarefa nossa determinar que tempo é esse aqui. Em que instante de tempo essas partículas vão se encontrar. Então, vamos partir para a resolução desse problema com todo passo a passo. E como que a gente vai resolver esse problema aqui? O primeiro passo é determinar as equações horárias para as partículas 1 e 2. Para a nossa partícula 1, o que é que a gente vai ter? A gente precisa pensar, coletar alguns dados a partir do gráfico, lembrando que a equação horária dessa partícula é dada por x1 igual a x01 mais a velocidade 1 vezes o tempo. Isso daqui porque a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Para essa partícula 1 aqui, a gente tem a sua posição inicial como sendo 200. Isso daqui a gente encontra a partir do gráfico. Então, olha aqui, a partícula 1... o seu gráfico parte da posição igual a 200 metros. Então, a posição inicial será 200 metros. Já temos aqui esse dado encontrado. A nossa tarefa agora vai ser determinar a sua velocidade. Sabendo que a velocidade é ΔX por ΔT, e ΔX nada mais é do que uma posição final menos uma posição inicial. Aqui é para a partícula 1, então eu vou deixar esses índices aqui. E o ΔT é a mesma coisa.
tempo final 1 menos o tempo inicial 1. Como que a gente vai encontrar essa velocidade? Qual que é o ΔX que a gente tem aqui, pensando no nosso problema e pensando nessa partícula 1? Percebam que a gente tem apenas um intervalo de tempo dado, que é desde a posição, né, o tempo inicial e a posição referente a esse tempo final aqui. Então, a gente vai precisar encontrar essa velocidade a partir desses dados. Para esse caso, percebam que, para a partícula 1, a gente vai ter uma posição inicial de 200 metros, equivalente a um tempo 0, e uma posição final de 600 metros, equivalente a um tempo 2. Tudo isso a partir do gráfico. Então, vamos lá calcular essa velocidade. A gente vai ter uma posição final, que são 600, menos a posição inicial, 200, dividido por um tempo final, que são 2 segundos, menos o nosso tempo inicial, que vai dar 0. E aqui a gente encontra, então, a velocidade, que é 400, dividido por 2, e esse V1 vai dar um valor para a gente de 200 metros por segundo. Tendo esses resultados, o que é que a gente conclui? Que a equação horária da partícula 1 vai ser igual, então, a 200 mais 200t. Então, essa daqui é a equação horária da partícula 1. A mesma coisa nós vamos realizar para a partícula 2. Então, pensando na partícula 2, o que é que nós teremos? A sua equação horária vai ser x2 igual a x02 mais v2 vezes t. A sua posição inicial vai ser quanto? Quanto que vale aqui a posição inicial da partícula 2, pensando no nosso gráfico? Quando o tempo é 0, a gente tem a partícula 2 saindo aqui da posição menos 600. Logo, a posição inicial da partícula 2 é menos 600 metros. Agora, a nossa tarefa é encontrar a velocidade da partícula 2, que é um ΔX dividido por ΔT. Então, vamos fazer o procedimento aqui mais direto, né? Seguindo o que a gente fez para a partícula 1. O que é que a gente tem para a partícula 2? Ó, pegando o mesmo intervalo de tempo, desde 0 até 2. Então, quando o nosso tempo vale 0, a gente tem a posição inicial de menos 600. Quando o tempo vale 2, a gente vai ter a posição final igual a 0 metros. Então, a partícula 2 aqui, no tempo igual a 2 segundos, ela vai passar pela origem dos espaços. Então, a gente pode determinar a sua velocidade, pensando que essa posição final vai ser 0, menos a posição inicial, que é menos 600, dividido pelo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Então, a gente encontra que a nossa velocidade vai ser igual a 600 dividido por 2. Lembra aqui que nós temos o menos da nossa equação, né, para determinar a velocidade, e esse menos aqui dos 600, que é a posição inicial da partícula. Então, fica menos com menos, que dá mais aqui. E a nossa velocidade, nesse caso, para a partícula 2, vai dar um valor de 300 metros por segundo. Logo, o que é que a gente encontra? Pensando na nossa posição, na nossa equação da posição da partícula 2, encontramos um x2, que vai ser igual a menos 600 mais 300t. Então, encontramos as duas equações horárias aqui das nossas partículas, da partícula 1 e 2. O que é que a gente faz na sequência? Eu preciso encontrar o instante de tempo em que essas partículas se encontram. Então, agora a gente vai buscar uma estratégia para resolver, determinar este instante de tempo. Bom, e agora nós precisamos pensar no encontro, no ponto de interceptação dessa partícula 1 e 2.
E qual que é a nossa estratégia para resolver aqui, pensando nesse ponto de encontro? Então, no encontro dos corpos, o que é que a gente vai ter? Nesse ponto de encontro, a gente tem que a posição do corpo 1 é igual à posição do corpo 2. E nós encontramos anteriormente as equações horárias para x1 e para x2, para partícula 1 e 2. Então, a gente vai pensar nessas equações, elas tendo realmente a mesma posição. Então, x1, que foi dado por 200 mais 200t, vai ficar igual a x2, que é menos 600, mais 300t. Olha só, nós temos uma equação de primeiro grau a ser resolvida, onde queremos determinar o valor do nosso instante de tempo. Então, a gente vai precisar manipular essa equação pensando em encontrar esse valor de tempo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o meu 200t para o outro lado da equação e eu vou passar o menos 600 para o outro lado da equação. Assim, a gente consegue isolar o valor, né, os termos que tem o t e os termos que não tem t. Então, aqui vai ficar 300t menos 200t igual a 200 mais 600. Aqui a gente resolve e encontra 100t igual a 800. Logo, o tempo vai ser igual a 8 segundos. Esse 8 segundos é o tempo em que os corpos, as partículas se encontram. Então, aqui a gente pensa que é um instante de tempo do encontro. Tendo isso daqui, a gente já tem a questão praticamente resolvida. Qual que vai ser a nossa tarefa agora? Ele pede valores em relação à nossa partícula 1. Então, o que é que a gente vai fazer? Tendo aqui o tempo de encontro, que foi 8, qual que será a posição dessa partícula 1 quando o tempo vale 8 segundos? Então, quanto que vale x1 quando o nosso tempo é igual a 8 segundos? Vamos resolver isso daqui. A gente tem que x1 é igual a 200 mais 200t. Eu vou substituir o 8 segundos no lugar do t. Então, a gente vai encontrar 200 mais 200 vezes 8. Logo, x1 vai ser igual a 200 mais 1.600, né? Que é 200 vezes 8. E encontramos, então, um x1 igual a 1.800 metros. Então, quando o tempo vale 8 segundos, que é o tempo de encontro, o valor de x1 é igual a 1.800 metros. Lembrando que para x2, né, nesse tempo equivalente, a gente vai ter um mesmo valor de posição, já que os corpos se encontraram. Mas a nossa tarefa, a nossa questão não finaliza aqui, porque ele pede para a gente o quê? Qual é a distância percorrida? Então, ele quer saber sobre a distância percorrida. Vejam só, esse valor de 1.800 é a posição da partícula 1 quando ela está nesse tempo de encontro. Mas a partícula 1, ela saiu de 200 metros. A posição inicial dela é 200 metros. Então, o que é que a gente tem aqui? A nossa distância percorrida, para concluir o nosso problema, eu vou chamar de Dzinho. Isso daqui vai ser igual ao quê? A posição final da partícula 1 menos a sua posição inicial. Então, aqui a gente vai encontrar um valor de 1.800 menos 200 metros, que dá para a gente um valor de 1.600 metros. Logo, a distância percorrida da partícula 1 teve um valor de 1.600 metros. E aqui a gente pode responder a nossa questão de concurso como sendo o item B de 1.600 metros. Só para finalizar a nossa resolução, fazendo aqui um resumo, né, do que fizemos para resolver esse problema.
o que é que nós temos? Um problema que envolve encontro de corpos. Logo, a gente precisa inicialmente identificar que tipo de movimento é esse. Nesse caso aqui, nós temos gráfico de posição em função do tempo, cuja curva é uma reta, logo temos um MRU. A gente sabe as equações desse movimento, identificamos nessas equações tanto para a partícula 1 como para a partícula 2. Posteriormente, pensamos no ponto de encontro, então temos valores de posição que são iguais e determinamos que o tempo de encontro vale 8 segundos. Tendo esse resultado, a gente encontra que posição é essa para a partícula 1 e dá um valor de 1.800 metros. Porém, essa partícula 1, ela saiu de uma posição inicial de 200 metros. Logo, a gente encontra que o espaço percorrido por essa partícula vai ser a sua posição final menos a sua posição inicial, que dá um valor de 1.600 metros. Eu espero que a questão tenha sido útil. A gente fez todo o passo a passo aqui para vocês. Se teve dúvida, deixa nos comentários, entre em contato, não pode ficar com dúvida na hora de resolver esses problemas de física. E lembre-se, física também é para crianças de todas as idades, dos 3 aos 103 anos de idade. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!